Vamos colocar de pé para a gente poder orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Deus, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, Pai, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós iremos meditar na Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco, Pai, assim, o Senhor possa falar com a igreja, assim como o Senhor falou comigo, Pai, que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra, Pai, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, para poder viver isso fora dessas quatro paredes, Pai. É isso que eu peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se sentar. Nós estamos numa série de mensagens que se chama o povo da cruz. Quantos aqui estiveram em todas as mensagens? Poucos. Então assiste lá depois no YouTube lá as mensagens. Já foram três, essa é a quarta mensagem. Então, que você possa lá assistir, se você não assistiu, assiste lá, que é bênção. A gente está falando sobre essa série de mensagens que é o povo da cruz, e é bom para a gente poder entender um pouco como é que o povo da cruz ele vive, como é que o povo da cruz ele deveria viver, como é que a gente deve fazer as coisas aqui na terra, já que nós somos um povo da cruz, já que nós somos chamados pela cruz. Teve uma mensagem que foi falar que nós somos atraídos por essa cruz. Então, já que a gente é dessa forma, como que deve ser? Como que deve ser o nosso proceder? E a mensagem de hoje, o tema dela é Cristo como centro da vida. Cristo como centro da vida. Já que nós somos o povo da cruz, nada melhor do que Cristo ser o centro da nossa vida. Amém? Amém? Então tá bom. Gente, vocês têm que dar um amém alto, porque hoje eu estou surdo, eu toquei ali, então agora eu não estou escutando nada. Então dê um amém alto aí, senão eu acho que eu estou falando sozinho. Cristo como centro da vida. Já pararam para pensar sobre isso? Sobre Cristo ser o centro da nossa vida? O que isso realmente significa para nós? O que é Cristo ser o centro da nossa vida? Jesus como o balizador das nossas escolhas, sabe? Quando a gente para e pensa e coloca tudo na perspectiva de Cristo, na perspectiva de Jesus, falando, como é que é? Jesus sendo o centro da minha vida, como é que eu devo fazer, se eu devo fazer ou não devo fazer? Tem um livro que é muito conhecido, que se fala bastante, tem até um filme que fala, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, como é que é ter Jesus como centro da vida? A gente vendo as histórias da Bíblia, vendo os evangelhos principalmente, a gente vê vários personagens da Bíblia que colocaram Jesus como centro da sua vida. Colocaram Jesus como aquele que era realmente o significado maior da existência deles. Então tem vários personagens aqui, temos Pedro, temos Paulo, temos todos os apóstolos, né? Temos vários discípulos de Paulo, como Timóteo, como Epáfras, quem esteve aí na escola dominical, sabe que a gente falou um pouco sobre ele, Epáfras. Então várias pessoas que colocaram e devotaram a sua vida e colocaram Jesus como centro dela. E como que era isso? Como que deveria ser? Já que a minha vida não é mais pautada naquilo que eu vivia antes, mas agora é pautado na nova vida que a gente adquire de Jesus. Como que deve ser Jesus como centro dessa nova vida? Não da vida anterior, não da vida como a gente era antes da gente conhecer Jesus, mas agora que nós conhecemos a Cristo, agora que nós conhecemos a Jesus, nas mensagens que foi falado, tudo ali, tudo começa na cruz e depois nós fomos atraídos por essa cruz. Já que nós fomos atraídos por essa cruz, e logo em seguida também a gente falou sobre nós carregarmos a cruz. Agora, a partir do momento que nós fomos atraídos por essa cruz, nós estamos carregando essa cruz, como é que a gente deve se portar? Jesus, ele deve ser apenas um enfeite, como esse vaso aqui, ou Jesus, ele é o centro da nossa vida mesmo? É aquele que decide todas as coisas, é aquilo pelo qual a gente vive. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Jesus ser o centro e a peça principal de todo o nosso ser e de tudo que somos. De todas as nossas vontades, desejos, conquistas, e aí por aí vai. Aqui, todo mundo aqui tem Instagram, amém?
Não? Não? Todo mundo? Quem tem Instagram, levanta a mão aí. Grande maioria, então, tem Instagram. E não sei se vocês já pararam para perceber, mas se você entra lá no perfil de alguém, geralmente, né, os cristãos têm lá a bio do Instagram, né? Então tem lá as coisas, não sei o que, eu sou a minha profissão, coloca lá, coloca o curso de faculdade, se está fazendo algum curso, alguma coisa, e aí depois vem cristão, ou coloca um versículo, sabe? Coloca um versículo, João 3,16, ou coloca lá que é cristão, uma cruzinha. Quantos aqui já viram isso no Instagram dos outros? Ou no seu próprio Instagram, né? Às vezes está lá no seu próprio Instagram. Isso daí não quer dizer que Jesus é o centro da nossa vida. Não quer dizer que Jesus é o centro da sua vida. Jesus ser o centro da nossa vida é muito mais do que uma frase na bio do nosso Instagram. Uma frase de efeito, sabe? Porque hoje em dia as pessoas gostam muito de frases de efeito, né? Então você pega e joga aquela frase, posta aquela frase de efeito legal, mas que realmente aquilo não traz menção de nada, não traz valor de nada, não traz significado nenhum, não tem nada, é vazio. Mas Cristo, quando Cristo é o centro da nossa vida, Ele é muito mais do que uma citação na bio do Instagram, ou aquele versículo que você posta às vezes lá do Glorify lá, que tem o versículo do dia, você vai e coloca aquele versículo. Jesus ser o centro da nossa vida é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, e a gente vai ver um pouco como é ser isso. Ele tem que, na realidade, preencher toda a nossa vida, Cristo como centro da nossa vida. E o centro aqui é interessante, que não é estar no meio, mas é aquele que, estando no meio, ele preenche todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Ele estando no meio, ele consegue olhar tudo ao seu redor, e aí ele vai preenchendo tudo que está lá. Não colocar simplesmente esse copo aqui no meio. Esse copo aqui no meio do púlpito, ou essa Bíblia aqui no meio dessa mesa, ela não preenche todo o lugar. Mas Jesus, quando Ele está no centro de todas as coisas, no centro da sua vida, Ele vai preenchendo todas as áreas da sua vida. Ele vai se alastrando e vai enchendo e vai ocupando aqueles espaços que às vezes você nem sabia, às vezes você nem dava atenção, às vezes você nem queria que Jesus mexesse naquele lugar. Você vai vendo que Jesus, Ele vai entrando e vai mexendo e vai colocando Cristo como centro das nossas vidas. Amém? E eu quero te convidar para que a partir dessa noite, eu e você, nós possamos colocar Jesus como centro da nossa vida. Ou melhor, pedir para que Jesus ocupe o lugar devido. Em Mateus ele pega e fala que quando a gente coloca o reino dos céus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando nós colocamos Jesus, quando nós damos prioridade, esse colocar é dar prioridade. Não é o fato de eu pegar Jesus e falar, Jesus, então fica aqui agora. Não, quando nós damos prioridade a Jesus nas nossas vidas, todas as coisas serão acrescentadas, né? As coisas vão acontecendo. Quando nós colocamos Cristo no centro de todas as outras coisas vão consertando, todas as outras coisas vão se colocando no lugar. Amém? Estão entendendo? Então, a primeira coisa que aprendemos quando Cristo é o centro da nossa vida, é que ninguém pode ditar como eu vivo. Cristo é quem dita o meu modo de viver. A partir do momento que nós nos encontramos e somos atraídos pela cruz de Cristo, e nós começamos a carregar essa cruz, essa caminhada, e nós começamos a andar nessa caminhada, ninguém mais pode dizer como que eu devo viver. Ninguém mais pode dizer como eu devo fazer, o que eu devo falar. Quem deve fazer isso? Jesus. Por quê? Ele é o centro da minha vida, é Ele quem vai ditar todas as coisas, é Ele quem vai dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer, é Ele quem vai me guiar em verdes pastos, é Ele que vai me mostrar o caminho em que eu devo andar. Não é o pastor, não é o Rafael, não é o Diego, não, é Jesus sendo o centro da nossa vida, Ele é quem deve ditar aquilo que nós devemos fazer. Abre aí comigo em Gálatas capítulo 2. A gente vai ver algo interessante, que era como aquelas pessoas eles viviam. Aqui, os Gálatas, a maioria deles eles eram gentios, então eles não eram judeus, a grande maioria, e Paulo começa a escrever essa carta, falando como que deve ser a vida daquelas pessoas, como que o cristianismo, né? A vida cristã daquelas pessoas, como que eles devem se comportar, o que eles devem fazer.
E aí ele chega no momento onde ele começa a falar, ele tem uma pequena discussão, talvez com Pedro, e aí a gente vai entender um pouco mais aqui. Gálatas 2, versículo 11, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, o que está acontecendo aqui? Pedro, ele estava sentado com seus amigos lá, que eram gentios. Interessante, só para a gente saber o que significa, o que é essa questão, essa divisão de judeu e gentio. Os judeus, eles não se sentavam, eles não comiam com quem não era judeu. Aqueles que não eram da circuncisão, como eles falam. Então, quem não era judeu, eles não sentavam e não comiam, porque eles tratavam realmente os gentios como... Gentios é o resto do mundo, sabe? Então, tem os judeus e o resto do mundo é gentio. Então, eles tratavam o resto do mundo como uma segunda classe, porque eles acreditavam que os judeus, eles eram o povo escolhido por Deus, e realmente eram, eles são o povo escolhido por Deus, mas eles não entendiam que a missão deles não era ser uma missão exclusivista, de esse é o meu Deus, mas esse é o Deus a quem nós servimos, e vocês nos imitem, façam igual a nós, sirvam a Deus igual a nós. E eles não entenderam muito bem, e tem toda a história, e aí tem essas complicações, onde os judeus eles não se misturavam muito com os gentios, e é por isso que Paulo começa a falar isso, que Pedro, ele senta e estava comendo com os gentios, porque só tinha ele e os gentios, legal, mas aí quando começa a chegar alguns judeus, ele pega e levanta de fininho, e vai se sentar, e fica longe daquela situação. Vamos lá, versículo 13 diz: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está querendo dizer aqui? Não são as pessoas, não é porque eu sou judeu que eu não vou sentar com quem não é judeu. Não é porque eu sou judeu que eu vou deixar de fazer alguma coisa ou não. Porque esses impeditivos é coisa da lei. A lei já se passou, agora nós vivemos no tempo da graça, e o tempo da graça, Jesus foi derramado para todas as pessoas. Então eu posso sim me sentar com aquele gentio, eu posso sim andar com aquela pessoa, eu posso sim fazer essas coisas, porque não são as pessoas que vão ditar aquilo que eu devo viver, mas Cristo, que é o centro da minha vida, é quem dita, é quem fala, é quem me ensina, é quem me guia, amém? Então não são as pessoas, então a gente não precisa, nós como cristãos, não precisamos ficar esperando o pastor dizer o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, se nós devemos fazer A e se nós devemos fazer B, não, quem deve dizer isso é o próprio Jesus. Mas Bruno, como que eu consigo saber disso? Bruno, como que eu vou saber se Jesus quer que eu faça, quer que eu não faça? O que nós devemos fazer? Ler a palavra e orar, ler a palavra e orar. Toda vez que nós lemos a palavra, todos os momentos, todas as vezes que nós oramos, e isso ser uma prática constante na nossa vida, não ser algo
de vez em quando, ou só no domingo à noite, mas algo todos os dias das nossas vidas, isso se torna uma prática real, uma prática viva na nossa vida. E aí sim Jesus vai falar, aí sim Jesus vai começar a falar, aí sim Jesus vai começar a te guiar, aí sim Jesus vai começar a te mostrar o que você deve e o que você não deve fazer, o que você deve deixar de fazer e o que você deve passar a fazer. Tudo isso é através da meditação e da oração e da leitura da palavra, vivendo perto de Deus, não vivendo algo distante, mas vivendo algo perto de Deus, como Cristo sendo o centro da nossa vida. Cristo sendo o centro da nossa vida, a gente vai ter um balizador de todos os nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Jesus, Ele vai nos guiar, Jesus vai nos mostrar, é Jesus, porque Ele é o centro da nossa vida, e aí a gente vai saber, poxa, isso aqui eu devo fazer, porque eu estou sentindo, meu coração está queimando por isso, e eu preciso fazer, eu preciso colocar isso em prática, ou eu tenho que parar de fazer isso, porque isso não agrada o meu Deus, isso não agrada o meu Senhor, e eu preciso parar de fazer isso. Mas eu vou parar de fazer isso por quê? Porque é o pastor que está falando? Porque... Não, eu paro de fazer isso porque isso desagrada ao meu Deus, e o Espírito Santo me incomoda para que eu possa mudar a minha vida, para que eu possa ter uma transformação de mente, uma metanoia, e aí a gente vai mudando, e aí a gente vai colocando Cristo como centro da minha vida, das minhas questões, dos meus pensamentos. Não mais aquilo que eu vivo, mas aquilo que Cristo vive. Paulo fala o que aqui? Versículo 20, fui crucificado com Cristo. Quer dizer, eu morri lá com Cristo. Quando Cristo morreu, eu também morri. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que nós vivemos hoje em dia, não é uma vida qualquer, é uma vida vivida pelo Filho de Deus, que foi morto na cruz pelos meus pecados. É uma vida vivida e adquirida a partir de quando nós nos encontramos com essa cruz, e a primeira mensagem foi o quê? Tudo começa ali na cruz. Então, quando nós nos deparamos com essa cruz ela marca a nossa vida, o antes e o depois, e agora a gente começa a viver, e agora tudo novo se faz, agora Cristo sendo o centro da nossa vida, todas as coisas agora, não importa mais o que os outros falam, não importa mais o que acontece, o que importa é o que Cristo fala para mim, e o que Cristo fala para mim, eu vou seguir à risca. E isso é importante porque às vezes Jesus está falando e você está dando uma de louco, ou está dando uma de surdo, igual eu estou hoje à noite. Não estou ouvindo nada, não estou falando nada, não sei o que está acontecendo. Você vai vivendo uma vida, eu não estou ouvindo, não estou sabendo. Não. Você tem que estar atento à voz de Deus. Você tem que estar atento àquilo que Jesus está te falando. Porque se Ele é o centro da sua vida, você tem que ouvir. Amém? E aí diz assim, eu escrevi aqui, que existe um livro, que eu li já há bastante tempo, que é O Reino de Ponta Cabeça. E a sinopse do livro, ele fala o seguinte, o reino de ponta cabeça é genuíno, o reino de ponta cabeça é o genuíno perfil da cultura que Jesus veio trazer ao mundo, com sua natureza, suas comparações, padrões, valores, súditos e, acima de tudo, com a inevitável sugestão de alteração radical das práticas sociais e da igreja do século 21. O reino de Deus, ele segue um padrão. Se nós fomos atraídos por essa cruz e agora nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos desse reino, nós temos um padrão a seguir. E aí é interessante, eu falei o quê? Que não é mais as pessoas que ditam como eu vivo, mas é Cristo que dita o que eu devo viver. Amém? Se Cristo, ele dita aquilo que nós devemos viver, é porque nós somos agora os cidadãos dos céus, nós somos agora cidadãos do reino de Deus, e por sermos cidadãos do reino de Deus, nós devemos viver de acordo com o padrão que ele colocou, que está lá em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, as primeiras partes, eu acho que são os 10, 11 primeiros versículos ali, ele vai falando sobre como deve ser a atitude de alguém que é
cidadão do reino de Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados, bem-aventurados, e ele vai falando por quê? Porque esse é o padrão do reino dos céus. Então, é esse padrão que nós devemos seguir. É um padrão radical, como o livro diz, é o reino de ponta cabeça. Não é um reino normal como nós estamos vivendo, como a gente conhece. Não, não, é um reino de ponta cabeça, é tudo invertido, é tudo ao contrário. Então, se o pessoal está andando para cá, eu vou andar para lá, porque o reino de Deus diz que eu tenho que fazer isso. Ah, mas o reino de Deus tá estranho mesmo, mas é para estar estranho mesmo, porque nós não somos esse mundo. O padrão de Jesus não é daqui. Jesus, ele transformou tudo. Jesus, ele mudou tudo. Nos 3 anos que ele teve aqui de ministério, ele viveu e ele fez, ele foi falando, e tudo que ele falava chocava as pessoas. As pessoas falavam, meu Deus, mas isso não deveria falar, mas isso não sei o quê. E os judeus rasgavam as vestes e colocavam um saco de pano e aquela coisa toda. Por quê? Porque era totalmente fora do comum o que Jesus estava pregando, fora daquilo que eles entendiam, fora daquilo que eles entendiam como padrão. Mas Jesus, ele veio mudar esse padrão, e é o reino de ponta cabeça. Se nós dizemos agora que o mundo não dita mais como nós devemos viver, mas Cristo dita agora como nós devemos viver, então nós temos que viver como esse cidadão dos céus. Abre aí comigo em Mateus 5. E dentro desse padrão, a gente vai ver que tem algumas perguntas que não se encaixam. Umas perguntas que talvez a gente faz, mas não se encaixam. Como, por exemplo, pastor, é pecado isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, eu devo ou não devo fazer isso? Sabe essas dúvidas? Não sei quantos aqui mexem bastante no Instagram aí e seguem pessoas que são cristãs e tem aquelas caixinhas de pergunta e a galera sempre fica perguntando, né? Ah, pastor, posso fazer isso? Pastor, é pecado fazer tal coisa? Pastor, isso aqui. Se nós estamos dentro desse reino dos céus, tem algumas questões, algumas perguntas que não cabem dentro. Vamos lá. Mateus 5. Vou abrir Marcos, peraí. Mateus 5, versículo 1. Diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, olha para quem que Jesus está dizendo, ele está dizendo para os seus discípulos, não para a multidão. A multidão estava ali, mas os discípulos se sentaram e ele começou a falar para os seus discípulos. Então, essa prática do reino de Deus não é para aqueles que estão fora, mas para nós, amém? E como é? Versículo 2, bem-aventurados os pobres em espírito, versículo 3, desculpa. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é o padrão para aqueles que vivem não como o mundo diz, mas como Jesus diz. Não é um padrão qualquer. Vocês concordam comigo? Amém? Não é um padrão fácil. Ah, então agora eu recebi a Jesus, conheci, fui salvo por Ele, amém, aleluia. Então agora o mundo não diz mais como eu viver, eu vou viver conforme aquilo que Jesus diz, amém. E aí ele começa a viver tudo errado, porque a pessoa entende a liberdade como qualquer outra coisa.
entende que liberdade é algo totalmente diferente da liberdade que Cristo nos ensina, daquilo que a palavra nos ensina. E quando nós aceitamos a Jesus e somos reconhecidos como filhos dele, nós somos adotados por ele, e aí nós começamos a fazer parte desse reino dos céus, as coisas mudam, e tem que mudar mesmo. E o padrão da nossa vida tem que mudar junto com essa nossa vida. O padrão é o padrão dos céus, e nós devemos andar como Cristo nos ensinou. E é interessante que dentro desses versículos, Jesus ele não diz, se possível faça isso, se for tranquilo, se não for pesar muito, faça tal coisa, se não for exigir demais, faz isso. Jesus não fala nada disso. Jesus ele fala, bem-aventurados são aqueles que, bem-aventurados são aqueles que, bem-aventurados são aqueles que. Ele não coloca, se der certo, se tudo bem, se não for te incomodar, se não for pedir demais. Não, ele vai direto ao ponto. É assim que deve ser. Se você não vive desse jeito, você não é um cidadão dos céus. Se você não vive desse jeito, você não faz parte do reino de Deus. Se você não vive desse jeito, você não vive dentro desse reino que é de ponta cabeça. Porque o que diz aqui? Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. É o reino de ponta cabeça. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Reino de ponta cabeça. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. O reino de ponta cabeça. Você é perseguido e mesmo assim você é bem-aventurado. Você é perseguido e mesmo assim você é bem-aventurado. Como isso, Bruno? Só no reino de ponta cabeça. Só quando nós começamos a colocar Cristo como centro das nossas vidas. Aí sim, tudo novo se faz. Aí sim a gente consegue andar diferente do mundo. Porque senão a gente só finge que está andando diferente. A gente só finge. Ao invés de eu ir para um showzinho, para uma baladinha, eu venho no culto à noite, domingo à noite. Ao invés de eu fazer tal coisa, eu faço isso. Mas você entende que são pequenas coisas, que não são mudanças verdadeiras, mudanças radicais, mudanças que realmente transformam a nossa vida? Jesus não pede isso, Jesus pede uma mudança radical. O cristianismo é algo radical. Tem um livro que diz o discipulado radical, e é isso. Cristo ele pede algo radical mesmo, de ser diferente, de ser totalmente rasgado. Vocês estão entendendo, amém? Paulo nos ensina que quando Cristo é o centro da nossa vida, as coisas desse mundo, como o que comemos, bebemos, se vamos à festa ou não, se somos judeus ou gentios, isso pouco importa. Abre aí comigo lá em Colossenses 2. Isso pouco importa. Versículo 16. Colossenses 2, versículo 16 diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se aonde? Em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Paulo ele diz: não permitam, porque essas coisas passam, essas coisas acabam, essas coisas vão embora, isso tudo pouco importa. O que importa mesmo é como é que você vive a sua vida cristã no seu dia a dia. Não é o que você deixa de comer, o que você deixa de beber, não é com quem você se senta à mesa ou senta à mesa com você, não importa, isso pouco importa. A festa que eu vou e a festa que eu não vou, isso pouco importa. O que importa é como é que você vive o seu cristianismo todos os dias da sua vida. Na segunda-feira de manhã, a hora que você acorda,
acorda até o final do seu dia, como é que você vive? Você vive como qualquer outra pessoa fora da igreja, ou você vive de verdade? Ou você só vive esse cristianismo na quinta-feira, ou na terça-feira no GCN, ou nos domingos? Como é que nós vivemos esse cristianismo? É um cristianismo realmente radical, onde Cristo é o centro da nossa vida, ou a gente vai deixando ele como um enfeite na nossa vida, como uma frase na bio do nosso Instagram, como uma cruzinha que a gente carrega no pescoço? Como é? Como é que é o nosso cristianismo? Para que o mundo não dite mais como a gente deve viver, alguém deve ditar como nós devemos viver, e esse alguém é Cristo. Nós estamos vivendo de acordo com o padrão de Cristo, ou nós estamos só brincando, ou nós estamos só nos enganando? Como eu disse, estou surdo, não estou ouvindo, não sei o que está acontecendo. Como é que acontece? Versículos 6 e 7 de Colossenses, no capítulo 2, diz assim: portanto, assim como vocês receberam de Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, desde o momento que vocês foram atraídos por Cristo, é o que Paulo está falando, continuem a viver nele, não parem ali, continue a viver, carregue a sua cruz, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha como deve ser o padrão aí do cristão: enraizados, edificados, firmados na fé, e seguindo os ensinamentos que nós aprendemos. Enraizados, edificados, firmados na fé e seguindo os ensinamentos que nos foram passados. Esse é um dos padrões de ser cristão. É assim que nós devemos nos portar. Nós não devemos ligar para aquilo que acontece, porque isso tanto faz, isso pouco importa. O que importa mesmo é que, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. Porque o resto, pouco importa. O que os outros vão falar, pouco importa. Porque nós estamos vivendo nele, enraizados, edificados e firmados na fé nele. Tanto é que a nossa igreja é o quê? Comunidade cristã? Nele. Porque nele nos movemos. Esqueci. Nos movemos. É isso aí, gente. Parabéns. Vamos decorar o versículo da igreja, então. É dessa forma que nós devemos viver. Atos 17. Espera aí, gente. Vamos ler direito, né? Vamos fazer direito. Atos 17. Atos 17, 28, acho. É isso mesmo, 28, 17 e 28. Atos 17 e 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É por isso que nós vivemos nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o nosso padrão. Não tem que ser um padrão diferente. Tem que ser um padrão dos céus. Vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Uma vida centrada em Cristo nos leva a viver coisas novas e sem o peso da culpa. E isso é interessante. Uma vida com Cristo no centro, a gente consegue viver uma vida mais leve e sem culpa. É difícil? É difícil. Mas é sem culpa. A culpa Ele levou sobre si lá na cruz. Agora a gente consegue começar a carregar isso aí para frente. A segunda coisa que aprendemos quando Cristo é o centro da nossa vida é que Ele é manifestado em todos os lugares em que estamos. Abre aí de novo, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Todas as vezes que Cristo é o centro da nossa vida, Ele é manifestado, Ele é colocado em evidência em todos os lugares em que estamos. 3:1 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Perceba que Paulo ele começa já já entendendo que todo mundo já foi ressuscitado com Cristo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então já que vocês vivem isso daí que eu estou falando durante todo esse tempo, então
Dediquem-se às coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, ou o centro da sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo é o centro da nossa vida, Ele é manifestado, Ele é colocado em evidência. As pessoas olham para você e veem, ali vai um cristão verdadeiro, ali vai alguém que realmente é diferente, é alguém que vive o reino de ponta cabeça, é aquele que não age como eu faço, não pensa o que eu penso, não fala o que eu falo, não tem as mesmas vontades que eu tenho. É assim que Cristo é manifestado na nossa vida. A partir do momento que declaramos de forma clara e aberta o Cristo que carregamos, que é a nossa vida, nós nos tornaremos aparentes para o mundo e eles verão a glória de Deus invadindo a sociedade. E aí que é interessante, Cristo sendo o centro da nossa vida, Ele não muda só a minha vida, Ele muda a sociedade a qual nós estamos inseridos. Ele muda tudo o que está ao nosso redor. Lembra que eu falei que Cristo sendo o centro da nossa vida, Ele vai atingindo todos os lados até preencher todo o local? É exatamente isso que acontece. Quando Cristo é o centro da nossa vida, Ele vai atingindo as pessoas que estão ao nosso redor. E a sociedade vai mudando. A sociedade vai sendo transformada. Por quê? Porque ali tem pessoas que confessam o nome de Jesus. Ali tem pessoas que vivem de verdade esse cristianismo. Ali existem pessoas que têm Cristo como centro da sua vida. Paulo está dizendo aqui que esse novo modo de viver destoa tanto do mundo, destoa tanto do que o mundo hoje em dia está vivendo, que nós seremos notados. É tão diferente a forma de viver o cristianismo, que a gente vai ser notado. É inegável que a partir do momento que nós começamos a viver realmente na contramão do mundo, as pessoas vão notar, falar assim, por que que aquelas pessoas fazem aquilo? Tem alguma coisa diferente, eu não sei o que que é, mas por que que eles são diferentes? Por que que o Diego é diferente? Por quê? O que que tem de diferente? O que que ele carrega? Qual que é o estilo de vida dessa pessoa? E aí as pessoas começam a nos notar. Mas não é para engrandecer o nosso nome, é para engrandecer o nome de Jesus, amém? É por isso que nós somos notados, porque Cristo vai ficando cada vez mais evidente. E aí a gente volta de novo no texto que Paulo fala, que agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E aí por Cristo viver em mim, as pessoas vão notar algo diferente mesmo, porque Jesus é diferente. Jesus não vive dentro do nosso padrão, Jesus não vive como o mundo vive. Nós carregamos essa luz. Tem um texto também lá em Mateus capítulo 5, onde Jesus está ainda ali no Sermão do Monte, e Jesus ele começa a dar vários exemplos, né? E aí ele dá o exemplo que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Quantos já ouviram isso daqui? E na parte da luz ele pega e fala o quê? Que ninguém acende uma luz, ninguém acende uma candeia, ninguém acende como que é o nome? Ninguém acende uma luminária, alguma coisa desse tipo, e esconde aqui atrás. Você coloca para quê? Para iluminar. Você coloca em destaque. Imagina esse lustre se a gente colocasse lá atrás. Do que ia adiantar? Nada, não ia iluminar aqui. Mas ninguém faz isso mesmo. Então nós que somos a luz do mundo, nós também não devemos ficar escondidos. Nós temos que estar lá no meio, para poder iluminar, porque nós somos o sal da terra e luz do mundo. E luz do mundo é isso mesmo, é para iluminar a escuridão onde as pessoas vivem, é iluminar a vida das pessoas, não porque eu sou bom demais, mas porque Cristo, que é o centro da minha vida, é bom demais. E aí ele vai se espalhando, ele vai derramando, ele vai transbordando, ele vai chegando nas outras pessoas, e aí nós somos luz na vida das outras pessoas, e as pessoas serão, chegando, Jesus vai alcançando a vida dessas pessoas, para que essas pessoas possam realmente serem transformadas, se encontrarem com essa cruz, e aí
olharem para dentro de si mesmo, pedir perdão pelos seus pecados, começarem a carregar a sua cruz, e essas pessoas começarem também Jesus ser o centro dessa vida. Isso é algo que tem que ser contínuo, todos os dias. E é para isso que nós somos luz do mundo, é para isso que nós fomos chamados, para poder iluminar esse mundo que está na escuridão, iluminar as pessoas que vivem perdidos. Uma vez eu falei na EBD, que às vezes as pessoas elas estão com foco, e às vezes o foco é errado. Então o foco da pessoa está aqui, ó. Não, eu faço isso, faço aquilo. E Jesus está aqui desse lado, e a pessoa está com foco aqui. O que eu devo fazer? Eu tenho que pegar a pessoa e falar assim, gente, olha aqui, ó, o foco é aqui, ó. E tudo muda. A partir do momento que a gente muda o foco, consegue transformar o foco dessas pessoas, mudar, a pessoa está olhando para cá e você direciona ela para o lugar correto, Jesus faz o restante. O Espírito Santo faz o restante. Por quê? Porque ela está perdida, as pessoas estão perdidas, nós estávamos perdidos, mas fomos encontrados com Ele, amém? Por Ele, amém? E por sermos encontrados por Ele, nós temos que fazer isso também, ajudar, fazer com que o reino se expanda, e sendo luz no mundo, iluminando o caminho para que as pessoas possam se encontrar com Cristo, e aí Jesus faz o resto, mas nós temos que ser essas pessoas que iluminam o caminho, amém? As pessoas devem olhar para nós e ver uma luz que ilumina todo o ambiente e que realmente vivemos uma vida radicalmente diferente do que eles estão acostumados. O nosso reino é de ponta cabeça e precisamos manifestar o Cristo que habita em nós. Quando o Cristo que é o centro da nossa vida, eu entendo que eu não estou aqui de passagem e que eu vou para um lugar melhor. Então, quando Cristo que é o centro da nossa vida, eu não só entendo que agora eu sou salvo, e agora está tudo bem, está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada, eu vou para um lugar melhor, está me esperando, Jesus um dia vai voltar, glória a Deus, aleluia. Não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para isso que nós fomos chamados. Cristo morreu para salvar pecadores, como eu e como você, amém? Amém? E por isso nós temos que fazer a mesma coisa, não morrer na cruz pelo pecado dos outros, mas mostrar esse Cristo, manifestar esse Cristo, falar assim, ó, Jesus mudou a minha vida, e Ele pode mudar a sua vida também, Jesus te ama e eu também te amo, nós temos que fazer isso, manifestar esse Cristo nas nossas atitudes, como eu disse no primeiro ponto, não é o mundo que dita como eu devo viver, mas é Cristo quem dita como eu devo viver, e o padrão de Cristo é totalmente diferente do mundo, é o reino de ponta cabeça, e quando nós começamos a viver isso daí, as pessoas vão começar a notar algo de diferente na nossa vida, e aí é o momento que nós devemos usar, é aí a brecha que abre para a gente poder falar, ó, eu sei o que você está vendo diferente aí, ó, e não é porque eu sou bom não, porque eu não sou bom, mas Jesus é bom e Jesus mora na minha vida, Jesus Ele transformou meu coração, Jesus mudou a minha vida, e agora eu tenho um caminho para te mostrar, porque Ele também disse que eu sou a luz do mundo, e eu posso ser luz para você também, eu posso te ajudar a chegar ao caminho dos céus, e aí você guia aquela pessoa, e aquela pessoa se encontra com Cristo, você fala, glória a Deus, aleluia, agora eu vou para outro lugar, porque eu tenho que iluminar esse mundo, que foi para isso que Jesus nos chamou, amém? Ele é tudo o que eu tenho, então como não transbordar disso que preencheu e tomou conta o controle da minha vida? Se Jesus é tudo o que nós temos, por que eu não tenho o que falar? Por que eu não falo? Por que eu não vivo? Por que eu não sou a luz do mundo? Por quê? O que nos impede? Nós temos que viver isso, nós temos que colocar isso em vida, nós temos que colocar isso em dia, Cristo sendo o centro das nossas vidas. A terceira coisa que aprendemos, quando Cristo é o centro da nossa vida, é que o que Cristo oferece, Ele é. Quando nós aprendemos a entender que Cristo é o centro da nossa vida, o que Cristo oferece, Ele é. A gente cantou aqui a música, e isso realmente é uma verdade. O que Cristo Ele oferece, Ele realmente é. Ele não oferece algo que não é, algo que é mentira. Eu já falei várias vezes aqui, o cristianismo ele não é uma utopia, não é algo que ninguém consegue alcançar. O que Cristo oferece, Ele é. Se analisarmos os evangelhos e vermos as coisas que Jesus ofereceu, entendemos que Ele é exatamente aquilo.
Jesus não ofereceu nada mais, nada menos do que Ele é. Tudo que Ele oferecia para as pessoas era exatamente o que Ele era. Por exemplo, quando vemos a conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos, e aí ele diz o versículo que todo mundo conhece, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus está oferecendo para Nicodemos? Salvação. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Ele está oferecendo o que? A salvação. Por que Ele oferece salvação? Porque Ele é a nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem transforma a nossa vida. É Ele que nos salva. Por isso que Ele oferece isso para Nicodemos e para nós. Na conversa com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ele está conversando com aquela mulher e ele diz o seguinte, ele responde para aquela mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está oferecendo para aquela mulher? Água eterna, vida eterna. E o que Ele é? Uma água, uma fonte que jorra para a vida eterna. O que Cristo oferece, Ele é. Nessa mesma conversa, Jesus ele diz assim, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquela conversa, ela estava questionando, o que vai acontecer, e aquela coisa, e ela não estava entendendo muito bem, e ela falou assim, deixa quieto, porque quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo isso aí que está acontecendo, e aí a gente vai entender. E aí Jesus ele fala assim, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O que Cristo oferece, Ele é o Messias, aquele escolhido, ungido pelo Senhor. Na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus faz o quê? Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Nessa história, Ele é o quê? O suficiente. Ele é o suficiente para satisfazer a fome daquelas pessoas. O que Cristo oferece, Ele é. Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é tudo daquilo que nós precisamos. Nada mais e nada menos. Exatamente aquilo que nós precisamos. Porque o que Cristo oferece, Ele é. Em um dos sermões de Jesus, ele diz assim, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que Cristo está oferecendo? O pão da vida. Ele é o pão da vida. Nesse texto, João capítulo 6, que está essa história, Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes no capítulo anterior, e aí ele sai dali e vai embora, e vai para um lugar distante, e ali as pessoas vão atrás dele, faz alguma coisa aí, mestre, a gente quer sinal, faz algum milagre, faz alguma coisa. E ele fala assim: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem pão, vocês querem comer de novo. E aí vocês não estão aqui porque vocês entenderam que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias. E aí eles começam a pedir sinais, faça algum sinal, faz alguma coisa, tipo, dá comida de novo, eu quero comida, né? Me dá alguma coisa. E aí Jesus ele pega e fala assim: eu sou o pão da vida. Vocês estão focando no pão material que você come e fica com fome, mas aquele que comer do pão que eu der, nunca mais terá fome, porque Ele é o pão da vida. Ele estava dizendo que eu vou morrer e vou entregar o meu corpo para que possa ser sacrificado por vocês, para que vocês nunca mais tenham fome, não uma fome física, mas uma fome espiritual, porque a partir de então, agora você vai poder se alimentar disso aqui. E aí a gente começa a comer, e a gente vai se alimentando,
nunca mais terá fome daquele que comer do pão da vida. Porque o que Cristo oferece, Ele é. E uma vez Ele perguntou aos seus discípulos, chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que ele está oferecendo aqui para aquelas pessoas? Eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou aquele que foi prometido para vir, eu sou aquele que vocês estão esperando há tanto tempo, eu sou esse daí, eu sou o Filho de Deus. O que Cristo oferece, Ele é. E Jesus respondeu, em um outro momento ele diz, eu lhes digo a verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Ele estava numa discussão com os fariseus e aquelas coisas, e eles estavam questionando Jesus, quem que Jesus é, o que estava acontecendo, e ele fala, antes de Abraão nascer, eu sou. Esse eu sou, ele faz menção lá no Êxodo, não sei quantos lembram, quando Deus chama Moisés da sarça ardente, amém? E ali na sarça ardente, Deus ele pega e está ali na sarça ardente falando com Moisés, e Moisés fala, mas e aí, você está me mandando ir para lá, o que vai acontecer? Se eles me perguntarem quem me mandou, o que eu vou dizer? E aí Deus fala assim, você vai dizer, o eu sou me enviou a vós. O eu sou é o nome do próprio Deus, eu sou. E Jesus ele usa desse nome, o eu sou me enviou. Ele fala o quê? Antes do Abraão nascer, eu sou. Ele está dizendo que eu sou o próprio Deus. Eu que estou aqui. Não apenas o Filho de Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o próprio Deus. O Deus que estava lá antes de Abraão. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus de Moisés. O Deus de todos os profetas. Eu estou aqui na sua frente. E aí eles ficaram malucos, os judeus. Rasgaram as vestes e aquela coisa. Quiseram apedrejar Jesus. E Jesus teve que fugir ali de canto. Mas por quê? Porque Ele é o próprio Deus. O que Cristo oferece para nós é que Ele é Deus e nós podemos descansar nele. Eu sou o Deus. Vocês estão aí agitados, ansiosos. Eu sou o Deus. Eu sou o próprio Deus. Descansa, calma, confia. Eu sou Deus. Aprendemos que Cristo, sendo o centro da nossa vida, Ele nos oferece muitas coisas. E o principal de tudo é que Ele oferece Ele mesmo. Ele oferece Ele mesmo. Ele oferece a água que vem dEle, o pão que vem dEle, a salvação que vem dEle, a suficiência que vem dEle. Tudo que vem dEle é o que Ele oferece. Por quê? Porque Ele é. Ele é o quê? O centro das nossas vidas. Amém? Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o suficiente para a nossa vida. Ele é o suficiente para a nossa salvação. E o suficiente aqui não é algo de pequeno, de algo pouco, mas é o preencher o todo. Lembra que eu falei? Que Cristo sendo o centro da nossa vida, Ele preenche todos os lados, todos os locais da nossa vida. Isso é ser suficiente. Isso é aquilo que não tem espaço para mais nada. É só Jesus e mais nada. Ele é o suficiente para a nossa vida. Porque Ele oferece isso. Ele não tem como oferecer outra coisa senão Ele mesmo. Ele não tem como deixar de oferecer algo bom se não for Ele mesmo. Por isso que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Beleza, e aí o que eu faço com esse amor, Deus? E aí Deus fala o quê? E entregou o seu Filho. Ele é suficiente, não tinha mais o que fazer. O que eu vou fazer? Para eu demonstrar esse amor, o que eu faço? Eu tenho que me entregar então, é o melhor que eu posso fazer, é entregar o meu filho. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Para o povo da cruz, Cristo não é somente um acessório ou um enfeite. Ele é quem dita a minha maneira de viver, e por eu viver essa nova vida, Ele é manifestado em todas as minhas ações. E é por isso que eu tenho a certeza de que Ele é a salvação, a água viva, o Messias, que Ele é suficiente, o pão da vida, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo e o grande eu sou. E por essa certeza tomar o meu coração é que Cristo é o centro da minha vida. É a certeza dessas afirmações que Cristo é que Ele é o centro da minha vida. Não é nada do que as pessoas possam dizer, mas Bruno, não me importa. O que importa é o que Cristo diz sobre mim, o que Cristo fala para eu fazer, o que eu tenho que fazer é o que Cristo me ensinou. Então o que o resto vai dizer, o que os meus amigos vão falar, mas o que importa é que Jesus morreu na cruz e nós somos luz do mundo para poder trazer as outras pessoas. O que importa é que Cristo seja glorificado no nosso corpo, o que importa é que Ele seja manifestado para que as pessoas possam viver e ver uma nova vida e conseguir ter acesso a essa água que vai levar essas pessoas para a salvação, para ter acesso ao pão da vida. Nós somos esse caminho, nós somos aqueles que guiam, nós somos aqueles que ajudam, nós somos essas pessoas. E o mundo precisa disso. Romanos diz que o mundo aguarda, a criação aguarda para que os filhos de Deus sejam revelados, para que os filhos de Deus se manifestem, para que os filhos de Deus façam alguma coisa. A criação aguarda, o mundo aguarda, a natureza aguarda que os filhos de Deus sejam manifestados. Nós somos filhos de Deus, amém? Se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos manifestar, nós temos que estar à frente, nós temos que colocar Jesus no centro da nossa vida, para que Ele nos torne notados, para que a gente possa ser notado por aquelas pessoas, pelas pessoas, e as pessoas serem impactados pelo nosso estilo de vida, que é totalmente diferente. É um reino de ponta cabeça, é algo totalmente anormal, ninguém nunca viu e não é para ver mesmo, porque nós somos de outro mundo. Jesus veio aqui não para que a gente pudesse viver bem, tranquilo, com dinheiro, com carro. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar pecadores, como eu, como cada um de vocês que está aqui. E nós precisamos ajudar, fazer com que o reino de Deus se alastre cada vez mais, para que mais pessoas possam conhecer esse pão da vida. Amém? Eu quero convidar o louvor aqui para cima, e a gente vai cantar de novo essa música. Ele é. Coloca a letra aí para mim, por favor. A música começa dizendo: no deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. No deserto não tem água mesmo, no deserto não tem nada. Mas aí no deserto Jesus aparece com um jarro de água lá e me dá água. Tudo se fez diferente. E aí Ele vê os meus pecados ocultos, o que eu escondo no fundo do meu coração. Ele vê os pecados ocultos de cada um que está aqui. Eu não vejo, o pastor não vê, ninguém aqui vê, ninguém vê. Quem vê é o Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Derrama em minha vida a água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Ele derrama em minha vida uma água que vai limpar a minha vida, vai limpar os meus pecados, vai limpar tudo aquilo que eu faço de errado, o meu jeito de viver, esse padrão de vida mundano, agora Ele transforma e Ele muda e Ele limpa. Próximo, por favor. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. No escuro da nossa vida, onde não tinha luz, onde não tinha ninguém para iluminar ali, e aí Ele aparece. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo
no mundo do meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abre a janela para a luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é. E a gente vai cantar essa música agora. Gostaria que vocês pudessem ficar em pé. Cantar essa música com entendimento. E entender que Cristo sendo o centro da nossa vida, Ele vai nos oferecer tudo aquilo que nós precisamos. No caso, Ele mesmo. Amém? Feche seus olhos e ouça essa música. Amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Gostaria de, nesse momento, vocês com os olhos fechados ainda, se você deseja que Cristo seja o centro da sua vida, se ainda não é, eu te faço um convite para que
você possa vir aqui no altar nessa noite. A última parte da música, ela diz que Cristo, Ele é o pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. Se você está cansado de alguma coisa, se você sabe a cruz está pesada demais para você carregar, acho que você está carregando errado. Cristo, Ele carrega essa cruz junto conosco. Não é algo que nós devemos carregar sozinho, é algo compartilhado com esse Cristo que foi esmagado na cruz. Então que você possa vir nessa noite. Se Jesus falou ao seu coração nessa noite, durante essa mensagem, que você possa vir aqui e fazer com que Cristo seja o centro da sua vida. Cristo sendo o centro da nossa vida, todas as coisas vão se ajustando, todas as coisas vão sendo colocadas no lugar, a nossa vida vai se adequando para o padrão do reino dos céus. O reino dos céus, na realidade a criação aguarda que os filhos de Deus sejam manifestos, e os filhos de Deus, eles vivem com um padrão dos céus, com um padrão que Cristo nos ensinou, com aquilo que está na palavra, não com as minhas vontades, não com o que eu quero viver. Agora eu sou livre, eu vou viver do jeito que eu quero. Não, eu vou viver do jeito que Cristo quer que eu viva, porque agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então nós devemos viver dessa forma, porque o que Cristo oferece, Ele é o vinho esmagado e servido na cruz para todo o cansado. Ele é o pão que alimenta o faminto. Ele é o nosso Deus. Senhor, eu quero te louvar, Pai, engrandecer pela vida de cada um dos nossos irmãos que está aqui. Deus, essa palavra nos confronta e nos motiva para viver e colocar o Senhor como primeiro lugar nas nossas vidas, para colocar o Senhor como centro das nossas vidas, para que o Senhor possa nos ajudar em todas as nossas questões, em todas as nossas dúvidas, em todos o nosso cansaço, toda a nossa dor, tudo aquilo que às vezes pode nos tirar dos caminhos do Senhor. Quando o Senhor é o centro da nossa vida, nós nos voltamos para o Senhor e dizemos: Senhor, me ajuda, Pai. E é por isso que o Senhor é o centro das nossas vidas, porque o Senhor é o nosso grande ajudador. O Senhor é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós somos eternamente gratos por isso. Deus, cada um que está aqui no altar, Pai, está dizendo sim para o Senhor, está dizendo sim, Senhor, tome o primeiro lugar na minha vida. Sim, Senhor, coloque, Pai, seja o centro da minha vida e preencha todos os campos da minha vida, Pai. E se há alguma coisa que te desagrade, me ensine no caminhar, me ensine no andar, me ensine enquanto eu estiver carregando a cruz, me ensine a ser conforme o que o Senhor deseja que eu seja, Pai. Mas não deixe com que cada um aqui seja desmorecido, seja desmotivado, esteja cansado demais para andar, esteja cansado demais para viver, esteja cansado demais para orar, esteja cansado demais para ler a Tua palavra. Deus, que cada um aqui seja fortificado nessa noite em nome de Jesus, que cada um seja aqui revigorado em nome de Jesus, para continuar caminhando, Pai, porque o que o Senhor oferece, o Senhor é. O que o Senhor nos ofereceu, o Senhor é. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água da vida, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós servimos a esse Deus, e nós servimos ao Senhor, aquele que foi esmagado e servido na cruz, para todos aqueles que se achegarem aos seus pés, para todos aqueles que reconhecerem ao Senhor como único e suficiente Salvador, porque o que o Senhor nos oferece, o Senhor é. Pai, preencha o nosso coração nessa noite, Pai, preencha o coração de cada um nessa igreja, Pai, que nós possamos, Pai, ser luz nesse mundo, Pai, para iluminar o mundo e a criação e as pessoas, para que as pessoas possam olhar para nós e ver algo de diferente, não porque nós somos bons, não, mas porque o Senhor é bom e vive em nós, e nós
conseguimos viver e tentar viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. É isso que eu te agradeço, Pai, e oro, já crendo que o Senhor vai fazer isso e muito mais na vida de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.